Boa tarde, galera, ou boa noite, né? Já passamos aí das 6 da tarde, horário de Brasília, pra gente conversar por aqui. Então, você que vai chegar 2, 3 horas depois pra assistir esse vídeo, muito boa noite, mas acho que a galera vai clicar aí no vídeo rapidinho, né, cara? Pra chegar aqui, né, pra acompanhar as atualizações e poder dialogar, debater com a gente nesse nosso canal, o canal Brown e Fogo, que é um espaço de resenha, de análise, de opinião, de debate sobre o Botafogo. Claro, com muita responsabilidade, sempre apurando tudo, certo? E a gente, obviamente, se baseia na nota oficial do Botafogo para falar aqui a respeito de Arthur Jorge. O Botafogo acabou de soltar uma nota oficial em seu site. O Botafogo disponibilizou essa nota na íntegra no grupo da imprensa, certo? E também disponibilizou essa nota oficial no seu site, tá legal? O Botafogo não publicou nas suas redes sociais, você não vai encontrar essa nota no Twitter, no Instagram, você vai encontrar oficialmente no site do Botafogo, tá certo, rapaziada? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Já temos, né, inclusive, algumas novidades sobre o mercado, né? Inclusive, quero fazer um vídeo mais à noite ali para deixar ele discorrendo, né, pela madrugada, de manhã, sobre o mercado, né? O Botafogo se aproximando aí do Bitelo, informação do meu amigo Wellington Arruda. Inclusive, sigam, né, se inscrevam no canal dele, o Panorama Botafoguense. E nessa do Botafogo se preparando, né, para a possibilidade de perda de alguns nomes lá na frente, né? Eu confesso que eu já sei uns 2 nomes que eu não posso contar para ponta, para segundo atacante, né? Acho que é aquilo quando você recebe uma informação em off, né, para não prejudicar o ambiente, é melhor você deixar consigo mesmo um estrangeiro e um brasileiro. E surgiu, né, o Donos da Bola trazendo que o Botafogo chegou a sondar a situação do Richarlison, isso eu confesso que eu já sabia. O Gabriel Jesus também, que eu acho mais difícil, né? Gabriel Jesus que é um cara muito identificado com o Palmeiras, sempre fala em voltar para o Palmeiras quando voltar ao futebol brasileiro, mas enfim, dada a informação, a gente continua aqui a nossa resenha. Tem a situação do Léo Link, né, que é goleiro do Atlético Paranaense, que estaria no radar do Botafogo também, e mais, né, novidades aí sobre, né, o universo Botafogo, a gente vai avisando, tá certo? Vamos lá, pessoal, nota oficial do Botafogo, publicada no site, sobre Arthur Jorge. A gente fala aqui sobre essa situação, que é o seguinte, eu não vou ler aqui a nota, mas basicamente o Botafogo começa, né, dizendo em relação às informações publicadas, né, pelos portais de notícia, né, tanto da mídia tradicional quanto da mídia alternativa, o Botafogo esclarece que, número 1, Arthur Jorge tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2025. Com os gatilhos, esse contrato que era até o meio de 2025, ele se estende por mais 6 meses. Número 2, o Botafogo ele não autoriza qualquer equipe que seja, pode ser uma equipe do Brasil, de Portugal, da Arábia Saudita, do Catar, o Botafogo não autoriza nenhuma equipe a entrar em contato ou negociar qualquer coisa com Arthur Jorge sem que antes o próprio Botafogo seja contatado. Então o Botafogo deixa claro que não foi contatado em momento nenhum a respeito de Al Rayyan, nem pelo Arthur Jorge e nem pelo próprio clube do Catar. Número 3, Arthur Jorge já é um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro nesse momento e com, obviamente, o sucesso esportivo do Botafogo na temporada 2024, campeão brasileiro, campeão da Copa Libertadores, um generoso bônus salarial e também em termos de premiação será dado aos integrantes da comissão técnica, em especial, claro, o chefe dessa comissão técnica, que é o Arthur Jorge. Ou seja, o Botafogo já esclarece no item 3, né, já dá uma resposta sobre, não vai valorizar, o Botafogo não vai aumentar o salário, algo que, né, que todo mundo pensava, natural, né, ele pedir essa valorização como ele pediu antes não natural dele pedir antes de um jogo importante, do jeito que ele fez, né? Mas natural dele pedir uma valorização. A questão é que essa valorização ela já está prevista num contrato. Ou seja, o Botafogo ele está muito bem respaldado sobre o contrato que ele fez. Número 4, o Botafogo esclarece que quer que todos os assuntos referentes à possibilidade de saída, negociação, propostas que o treinador venha a receber, sejam resolvidos e tratados internamente pelo clube. Primeiro de tudo que eu quero ressaltar, né, nessa análise que a gente vai fazer aqui, é uma nota muito parecida, muito parecida, com uma nota que foi divulgada lá em junho, né, para o Luiz Castro. A gente se lembra, em junho de 2023,
naqueles rumores, né, do Luiz Castro poder ou não sair para o Al Nassr, né, depois do jogo contra o Palmeiras, antes do jogo ali contra o Magallanes pela Copa Sul-Americana, e aí rolou todo aquele rumor, tudo mais, né? A gente se lembra, cara, assim, eu não tô comparando os dois, tá, gente? Até porque o trabalho do Arthur Jorge é infinitamente superior ao trabalho do Luiz Castro, em termos de título também, né? O Arthur Jorge, foi campeão brasileiro da Libertadores, não abandonou o barco no meio da temporada, nada disso está se comparando, mas existem sim semelhanças entre os dois casos em relação à possibilidade de saída, correto? Entrevistas em tom de despedida e alfinetando o John Textor ou cobrando, digamos assim, uma suposta valorização. Logo depois da informação de que ele de fato deveria sair, a gente se lembra, né? Luiz Castro deve de fato aceitar a proposta do Al Nassr, Arthur Jorge deve de fato aceitar a proposta do Al Rayyan. Começam algumas matérias, né, que elas parecem ter o tom de defesa ao treinador. A gente se lembra que surgiram matérias, né? Luiz Castro não recebeu proposta nenhuma do Al Nassr, e aí todo mundo começou, estão vendo? Vocês inventam tudo, vocês acreditam em qualquer coisa, ele vai ficar. E aí a gente está vendo a mesma coisa com o Arthur Jorge, né? Arthur Jorge não recebeu ainda proposta nenhuma do Al Rayyan, rolou um contato, uma sondagem, né? E aí começam, ele poderia ter visitado de um carro de luxo as instalações do Al Rayyan e não fez. Assim, com todo respeito à matéria, que eu não me lembro nem por quem foi escrita, mas meio óbvio, né? É não fazer mais que obrigação, né? Caramba, incrível como ele é ético, né? Ele não visitou o CT do Al Rayyan num carro de luxo enquanto ele estava com a delegação concentrado às vésperas do jogo no Mundial pelo Botafogo. Gente, se ele fizesse isso era um escândalo. Óbvio que ele não ia fazer isso, né? Pelo amor de Deus. E também a nota oficial. É uma semelhança, correto? É uma semelhança. No item número 1, o Botafogo esclarece que Arthur Jorge não só ainda é técnico do Botafogo, como é o treinador do clube até o fim da temporada que vem, ou seja, pensar em renovação, apressar uma renovação agora, né, porque o treinador pediu, tentar fazer a torcida se voltar contra um clube que já mostrou por A mais B que virou profissional, sabe? Não é legal. Número 2, deixar claro que se houver algum tipo de proposta, já que ele tem contrato até o fim de 2025, chegou uma proposta do Al Rayyan, de um time da Arábia Saudita, de Portugal, da Ucrânia, da África do Sul, do Senegal, do Zimbábue, que seja, o Botafogo tem que ser contratado. E aí o Botafogo vai olhar e falar, beleza, tudo bem, você quer ir embora? O clube quer te contratar? Multa precisa ser paga. Assim como a multa do Luiz Castro precisou ser paga pelo Al Nassr, correto? Número 3, sobre valorização. O Arthur Jorge, ele pediu uma valorização, né, naquela entrevista que ele deu para a ESPN. Até aí, ok, é direito dele. O problema foi ele ter feito isso antes de um jogo importante, a última rodada do Campeonato Brasileiro, com o Campeonato Brasileiro ainda em disputa, sabendo de tudo que envolvia, né, aquela conquista, né, aquela última rodada para, né, de fato, extravasar de vez aquela conquista do Brasileirão que nos estava entalada desde o ano passado. Mas a questão é que essa valorização ela já está prevista em contrato, como o Botafogo agora externou nesse item 3. E número 4, um recado que me parece ter sido claramente para o Arthur Jorge, sabe? É uma nota sobre Arthur Jorge, mas um recado claro para ele. Assim, ficou muito, mas muito, muito evidente que o Botafogo diz, cara, quer tratar alguma questão? Renovação, aumento, valorização que seja, quer ir embora, está recebendo proposta, trate internamente. Não vá aos microfones, não vá dar entrevista para a ESPN, não vá dar informações para matéria que seja, sei lá, do Globo, da UOL, da ESPN, correto? Trate internamente com o Botafogo. Se você quer ficar, né, quer uma valorização, quer continuar no clube, trate internamente, reunião. Quer sair? Reunião para comunicar que quer sair e o clube em questão que vai te contratar pagar a multa. Então, assim, a nota do Botafogo, além de ter sido irretocável, ela é muito semelhante à nota que foi emitida pelo Botafogo depois daquele caso do Luiz Castro, né, em que ele falou que não tinha aceitado nada, e ao mesmo tempo que ele não tinha aceitado nada, o escritório dele já vazio. Como assim? Como é que você não aceita nada e você já está colocando coisas na tua caixa de mudança para ir embora? Sabe? Não estou falando que
é o mesmo caso, mas assim, o Botafogo ele se posicionou da seguinte maneira, irmão. O cara tem contrato, não recebemos proposta alguma e queremos que seja resolvido internamente. Não sei se é uma prática portuguesa, né, de soltar as coisas para os outros, né, de sei lá, cara, inflamar o ambiente para que as pessoas fiquem contra o clube, né, num momento de festa, Libertadores, Campeonato Brasileiro. A gente vê aí pessoas já pressionar, o Botafogo não valoriza técnico, aí tem que aprender com a Leila do Palmeiras. Eu honestamente não sei, porque eu acho que essa valorização ela já está prevista em contrato, pelo que o próprio Botafogo está dizendo. Mas assim, dito isso, continuo torcendo pela permanência do Arthur Jorge. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Posso reprovar, digamos assim, o comportamento que ele está tendo nas últimas semanas. Me disse muito, assim, desnecessário, até para o ambiente, para o momento. Acho que era melhor ele ter ficado, sei lá, quieto ou falado com o Textor, né? Eu acho que nada, assim, ninguém é proibido a nada, cara. Ninguém tá fazendo nada de errado. Ninguém tá errado por trocar um clube pelo outro, por aceitar uma proposta financeiramente melhor que a outra, né? Então, jogue limpo, né? Saia pela porta da frente. Mas, ao mesmo tempo, eu torço muito para que, depois desse desentendimento, depois desse clima chato, né, que foi criado, e aí, né, todas as informações puderam ser confirmadas sobre o clima que desagradou a diretoria do Botafogo, a situação que, não foi legal da parte do Arthur, pelo menos não na minha opinião, né? Eu, separando as coisas, eu acho que o Botafogo tem que ser profissional também, como vem sendo ao longo dos últimos meses. Eu acho que o torcedor do Botafogo também tem que dar um voto de confiança para esse Botafogo profissional, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, e que sabe resolver as coisas muito bem, sabe? A época do Botafogo amador acabou. Então o Botafogo trata as coisas internamente, né, de uma maneira madura, correta, e torço de verdade, né, para que depois disso tudo, né, John Textor, Arthur Jorge, os dois sentem um ao lado do outro e falam, cara, vamos resolver, tal, quer ficar, gosta do Brasil, gosta do Botafogo, beleza, tal, fiquei meio puto, queria uma valorização, tal, mas tudo bem, vamos desenhar alguma coisa. Eu sei que tem a situação do Catar também, e aí bate o martelo, se ele vai realmente embora ou se ele vai ficar, que é o meu desejo. Acho que é o desejo de todos, né, que ele de fato fique no Botafogo, né, embora a gente fique chateado, né, com esse comportamento. A melhor coisa é a continuidade, né, do trabalho. A melhor coisa é que ele continue, né, comandando essa equipe, como sabe muito bem, visando os primeiros desafios da temporada, inclusive, principalmente em fevereiro, visando Supercopa contra o Flamengo e Recopa contra o Racing. E, posteriormente, fase de grupos da Copa Libertadores. Tá certo, rapaziada? E é aquilo, né, cara? A gente aqui tem muita responsabilidade. A gente aqui apura, liga pras partes, fala com todo mundo. Como a gente falou daquilo que um ficou chateado com o outro e vice-versa. Eu, honestamente, assim, um breve desabafo, né? Eu vejo que tem uma galera que fala, você tá comentando, né? Eu não me lembro qual foi a pessoa, um rapaz chamado Guilherme, né? Comentou aí, você está falando as coisas com especulação, você está falando as coisas com base em nada. Gente, seria muita irresponsabilidade da minha parte colocar a minha credibilidade de 7 anos de cobertura do Botafogo, né, em xeque, num vídeo, ligando a câmera e falando o que eu bem acho, sem ligar para alguém, sem apurar. Né? Vocês acham que eu não faço isso? Sabe? Não é porque eu não tenho um cenáriozinho bonitinho, né? Porque eu não tenho um cavalinho do Botafogo aqui, todo papagaiado no meu cenário que eu não tenho credibilidade, sabe? Nunca dei barrigada na minha vida, né, em relação à informação do Botafogo, nem nunca vou dar, porque eu tenho responsabilidade. Então, assim, a gente passa tudo aqui com a maior responsabilidade possível. Repito, agora com essa nota oficial ficou muito claro, né, que o Botafogo ficou sim chateado, né, com o comportamento do Arthur, porém, eu particularmente ainda torço para que ele se mantenha no Botafogo, para que tudo se resolva, no fim das contas, todo mundo se sente, converse e possa o Botafogo manter o Arthur Jorge para a próxima temporada. Caso não aconteça, caso, né, de alguma maneira a gente tenha, né, o Arthur se despedindo de fato para o Al Rayyan ou para qualquer outro clube que seja, o Botafogo tem um projeto muito sólido que vai muito além dos nomes. A gente viu isso com o Luiz Castro e a gente vai ver mais uma vez isso com o Arthur Jorge. O Botafogo vai buscar um técnico melhor e vida que segue. Valeu, um abraço, tamo junto e fui.